Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre linguagem Rust, em especial hoje sobre variáveis e operações aritméticas. Eu gostaria de mostrar aí já na tela que está sendo compartilhada a IDE, Visual Studio Code, que é utilizada aí para desenvolver códigos de várias linguagens de programação. Em especial, hoje estou mostrando a linguagem Rust sendo processada nessa IDE. Chamaria atenção dentro da anatomia dos programas em Rust, que começa sempre por uma declaração FN, abre nome man, abre e fecha parênteses sem argumentos e abre chaves. E o final do bloco do código fecha a chave. Então, a estrutura é bem simples, lembrando que essa estrutura ela é para todos os programas e funções dentro da linguagem, e aí vamos mostrar hoje rapidamente, então, essa sequência de variáveis, tipos, né, e a forma como declaramos, tá? Bem, vocês já estão percebendo que na tela aqui nós temos aonde está sendo corrido o cursor, iluminado aqui o comando println de line, né? Println. Esse é um método incorporado na linguagem para facilitar o ecoar das operações ou da necessidade do usuário obter a informação em um terminal ou numa saída de texto, tá? Então, tudo que está entre parênteses, né, é uma sentença, entre aspas, né, que pode ser passado eventualmente parâmetros para dentro dessa sentença para que o resultado seja apresentado na tela. Dentro desse código, então, a gente já pode perceber, né, principalmente aqui na linha 5, né, iluminada aí por essa lâmpada, onde eu estou atribuindo a uma variável x o tipo, né, o tipo estático i32 ou inteiro 32 bits igual a 5. Então, a sentença é sempre let x ou let y ou let z. Let é o que define a variável. Em outras linguagens, como JavaScript, var, né? Em outras variáveis como Python e Julia, não há necessidade dessa declaração. Mas aqui em Rust, a declaração começa com a palavra let, e por isso ela está em cor diferente do resto do código. Também digo aqui, né, nessa linha, que é x dois pontos e 32. Isso se refere àquela declaração que é estática para a variável, né? Então, nós precisamos dizer que essa variável x é um inteiro 32 bits, tá? Ou poderia ser um float 64, enfim. Nós temos que fazer essa declaração para que a linguagem entenda que aquele valor que está sendo atribuído é um inteiro 32, né? Ou um float 64, por exemplo, tá? Então, nessa sequência aqui, vocês já podem perceber, né, que há uma série de declarações e eu chamaria em especial atenção a linha 10. A linha 10 está sendo declarada da seguinte maneira: let mut y float 64 igual a 7.3. O que quer dizer esse mut acrescentado logo à sequência do let? É que essa variável y ela pode eventualmente mudar de tipo, pode se tornar uma inteira ou pode ser mudada, né, para um float 32 bits ou algo dessa natureza, tá? Então, essa é uma característica da linguagem Rust quando a gente faz a declaração. Então, quando a gente diz que a linguagem precisa de uma declaração estática, ela ao longo do código, do desenvolvimento do código, se eu for utilizar a variável e eu tiver necessidade de mudança do tipo, a gente então declara na sequência o let mut, né, que é o que nos permite fazer essa alteração. Na linha 20, vou mostrar aqui, né, nesse código, que a variável x é igual, abre e fecha chaves, entre aspas, vírgula x. Essas chaves sem argumento significa que é para mim passar o valor correspondente à variável x. Então, quando eu printo, né, quando eu imprimo a sentença na tela, eu estou imprimindo variável x igual
ao número, ao valor atribuído a x, né? E aí eu chamo logo após, né, o vírgula x no final da sentença. Vejam que todas as sentenças após a finalização dela de código, existe sempre o ponto e vírgula. Isso é uma outra característica da linguagem Rust, né? Que é preciso cuidar. Se a gente não colocar, vai dar erro no processo de compilação, tá bem? Aqui são um bloco de operações, se vocês perceberem, né? O primeiro deles é soma, o segundo, né, é diferença, o terceiro produto e o quarto é divisão, né? A quarta operação. Então aqui tem uma série, né? Vejam que aqui estou declarando a variável diferença, 2 pontos na linha, né, 30, float 64, e estou fazendo, né, o cálculo ali 95,5 menos 4,3. O resultado vai estar atribuído na palavra ou na variável diferença e vai ser do tipo float 64. E esse raciocínio vale para adição, subtração, quociente, etc. Bom, gostaria de falar de variável booleana, né? Então aqui a gente tem a declaração na linha 46, uma variável t, declarada como bool, né, ou booleana, recebe a atribuição true, e posso, como nas demais linguagens, né, ter na variável booleana sendo true ou false. São as duas condições da variável do tipo booleana. Tudo que está, então, nas linhas subsequentes aqui, a 51 até a 57, são né, sentenças ali que documentam parte do código, e elas não são, na compilação, entendidas como linhas de comando da linguagem, tá? Então, é uma forma, né, do usuário, do programador, ir documentando o que cada bloco, cada sequência de comandos executa propriamente, para que o código possa ser facilmente entendido por uma outra pessoa que tem contato com o código-fonte. Um outro tipo de variável, né, que está sendo aqui declarada na linha 58, são as tuplas, tá? Aqui eu denominei aqui let tup, poderia ser tupla, poderia ser qualquer outro nome, tá? Usei tup. E estou dizendo que tem uma sequência de valores e tipos dentro dessa variável tup, cuja a declaração, né, se dá por um i32, um float 64 e o unsigned 8 bits. Isso significa que a minha tupla tem 3 valores, né, respectivamente i32 bits, float 64 e unsigned 8 bits, que é um tipo de variável presente na linguagem Rust, né? E aí eu estou declarando logo na sequência, atribuindo à variável tup os 3 valores que eu declarei aqui, os tipos anteriormente, 500, 6.4 e 1. Tá? Bom, vejam que interessante nessa linguagem. Tá? Nós podemos fazer a desconstrução ou desestruturação da tupla de tal maneira que a gente possa acessar valores individualmente. E para isso eu tenho que fazer referência ao nome da variável e a posição em que ela está dentro da tupla. Então vamos imaginar aqui, né, uma outra tupla denominada letX, que tem 3 valores, i32, float 64 e unsigned 8, e que corresponde exatamente aos valores correspondentes, né, ou respectivamente aos valores 250, 3.2 e 4. Quando eu quero fazer essa desestruturação ou acessar os valores individuais, um dos exemplos aqui na linha 65 é posicionar qual é o elemento que eu quero tirar da tupla. Então, eu faço x, o nome da variável, né, da tupla, ponto 0, que é a primeira posição. E assim, respectivamente, para acessar o segundo elemento, terceiro, quarto, enfim, e assim por diante. Tá? Neste caso aqui, desse bloco de 65 a 67, são 3 variáveis declaradas, né, novas, que estão sendo criadas com base na desestruturação da tupla. Então, eu estou criando outras variáveis a partir de uma tupla inicialmente definida com esses 3 valores. E no último bloco aqui, né, esses print line, né, são os métodos para fazer a impressão dos valores correspondentes. Então, esse código que não foi executado, né, mas a gente passa agora a fazer a execução dele para vocês verificarem, né, a
o resultado dessa programação. Então, eu chamo cargo run main.rs, né, do Rust, a extensão do arquivo principal da linguagem. Eu executo, né, e me gera aqui, né, uma sequência de impressões na parte inferior aqui da janela, denominada terminal, com os resultados de cada uma dessas sentenças, das quais a gente chamou por printline. Então, cada linha impressa nesse terminal corresponde a um comando printline. Então, esses são as formas, né, que a gente declara as variáveis, e a gente pode ver, então, como que a gente faz a declaração estática para as variáveis inteiras, floats, string, booleanas, entre outros. É desta maneira que a gente, então, tem esse processo de formatação das variáveis. Espero revê-los na próxima semana e nos vemos aí com novos conteúdos na semana que vem. Um grande abraço a todos.